Vamos falar de política. Eu não gosto desse assunto. Por que você está rindo, Neuto? Eu também não gosto. Não gosta. Eu também não. Vamos para a nossa rodada de notícias, hoje o primeiro sábado do mês. Aqui à minha esquerda, a jornalista e repórter da TV A Crítica, Thea Morel. E aqui à minha direita, o jornalista competentíssimo também do jornal A Crítica, responsável pelas colunas Sim e Não. Agora mesmo, quando eu vinha entrando aqui no estúdio, alguém pegou o meu celular e passou um WhatsApp. E eu, como vi o que era, imediatamente liguei para a pessoa e indaguei até onde ia essa história. De que o governador José Melo, nos próximos dias, estaria desistindo da sua candidatura. Eu pirei na batatinha, evidentemente. Ia saindo para confirmar a história quando veio entrando o jornalista Neuto Correia, que imediatamente pegou o telefone e ligou diretamente para o governador. E aí? E aí que ele desmente, é boato, ele mantém a candidatura dele. A questão, Baby, não é apenas a candidatura do governador José Melo à reeleição. Por trás dele há toda uma estrutura de campanha política que você tem que levar em conta, no mínimo, por exemplo, a chapa de senador que apoia a candidatura de José Melo, que é do ex-governador Omar Aziz. Então, a saída dele implicaria num prejuízo de imediato a essa candidatura que está posta e que faz um contraponto com a chapa adversária, um contraponto muito forte. Por trás disso também tem Melo como o esteio da candidatura de Alfredo Nascimento a deputado federal, dos 3 deputados federais do PSD, estou falando do Carlos Souza, do Átila Lins, do Silas Câmara, da candidatura à reeleição do DEM, do Paulderney Avelino, mais a candidatura... Que bagunça que ia ficar, não é? Você imagina, os deputados estaduais, qual seria a solução imediata? Então, eu me preocupei, até porque eu não ouvi isso correndo e fui direto à fonte exatamente para conter esse rachilho de pólvora que estava iniciando, né? Então, e foi exatamente isso. Primeiro eu conversei com o ex-governador Omar Aziz, que é o patrono dessa candidatura. Ele deu uma gargalhada que eu ouvi. Ele deu uma gargalhada, né, sonora. E em seguida a gente conversou com o governador José Melo e que disse, filho de seringueiro, não foge... Não, baby, filho de seringueiro, que chega governador, não desiste nunca de nada. A candidatura está posta. Agora, segunda-feira, o TRE vai homologar os candidatos aptos a concorrer à próxima eleição. Como é que fica os de ficha suja? Bom, é todo um processo, né, Baby? Um processo, na verdade, que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, passa em toda eleição. Tem que verificar toda a documentação dos candidatos, fazer a homologação da candidatura e realmente ver os que estão aptos. É um processo relativamente demorado, porque é burocrático, mas que tem que ser feito. Esse ano, a lei da ficha suja tem que valer, não é como nas últimas eleições, não é como na última eleição, que ainda se tinha uma dúvida se a lei da ficha suja ia ser válida, não ia ser válida, era para essa eleição, não era para essa eleição. Agora, todos os candidatos que tiverem qualquer tipo de condenação por um colegiado em segunda instância, eles são considerados ficha suja e automaticamente o TRE não vai aprovar essas candidaturas. E quem votar nesses caras vai ser como? Então, é o grande prejuízo. Eu acho que há falta aprimorar essa regra da ficha suja, porque os fichas sujas acabam disputando com os recursos que ele tem, as apelações que são legais, e vão até o fim, conduzem o eleitor a um número de votação e lá na frente acaba perdendo, ou seja, induz o eleitor, né? Fichas sujas acabam colaborando em votos proporcionais, por exemplo, que são decisivos na conquista de carreira. Eu acho que a legislação precisa ser mais clara. Ficha suja não se candidata. Então, se ele não pode ser candidato, ele não é votado. Logo, esses votos eles precisam ser carreados para outros que estão aptos, que não têm problema com a justiça. Existem pessoas que parece que não leem, que não se informam.
E, é ficha suja, é nada, isso é fofoca, vai e vota nos caras, sabendo que os caras não estão aptos a fazer nada, nem pela cidade, nem pelo país, nem por eles. Então, vocês, antes de votar, vocês têm que fazer uma análise da situação, uma análise do seu candidato, para saber até onde ele segura as ondas, não é não? É verdade. Precisa acompanhar esse processo também. Acho que até a própria inclusão de uma lista de fichas sujas, ela implica também já numa decisão sumária. E se está ali o nome dele no ficha suja, porque ele não presta mesmo. Bom, no dia 27 de junho, irresponsavelmente, uma balsa quebrou a sustentação da adutora que fornecia água para as zonas norte e leste. Coitados, que já não tinham há 1000 anos, deixando 500 mil pessoas sem água. Há uma suspeita de que isso foi uma coisa proposital. Você acredita nisso, Té? Baby, eu prefiro não acreditar nisso, porque assim, é a mesma coisa que acreditar que o jogo político esse ano vai ser realmente muito cheio de picuinhas e muito sujo. Porque se já começa desse jeito, se já começa com uma sabotagem como essa, eu prefiro, na verdade, questionar a proteção mesmo do PROAMA. Se o PROAMA é tão importante, se a gente sabe que o PROAMA é realmente o que abastece a Zona Norte e Leste, já foi apontado em outras campanhas, inclusive, como a solução para a água, como é que uma estrutura tão importante como essa na cidade, ele não tem uma proteção suficiente para acontecer um acidente como esse? Porque se passa barco ali, há de se supor que alguma coisa poderia acontecer. Entra mais uma vez naquela coisa do planejamento, né? Será que ninguém nunca pensou que algum dano pudesse acontecer a essa estrutura? Não, porque a gente nunca pensa que o imbecil vai entrar numa história de seriedade, não é não? Eu também concordo com a Té. Eu acho que há uma tentativa de se politizar a questão do programa, o acidente. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, ele foi o primeiro a lançar hipóteses, suspeitas, indícios de que possa ter havido sabotagem. Agora, é uma questão que a gente precisa apurar. Quando ele lança suspeitas, ele está pedindo a participação do Ministério Público e de um olhar mais apurado em relação a esse assunto. Mas enquanto a gente não sabe se é realmente sabotagem ou não, ontem me falaram o seguinte, Baby, que a campanha política desse ano vai ser sangrenta. E quem me falou foi um articulador político de alta monta, né? Será que isso já é participação dessa estratégia sangrenta de campanha política? Então, eu prefiro não acreditar, até porque o eleitor reprova esse tipo de conduta e trabalhar na perspectiva de que o PROAMA está dando mostras de que ele tem fragilidade, ele não tem proteção diante da grande quantidade de gente que atende. São pelo menos 500 mil pessoas que são atendidas pelo PROAMA, né? Então, esse não é o primeiro acidente, é o segundo acidente. Então, qualquer balsa, isso pode acontecer, pode ter sido uma ação deliberada, mas o PROAMA está localizado numa área do rio ali, em que uma balsa pode se desprender num temporal, de que um barco pode se desprender no temporal, e ele vai atingir o quê? As estruturas do PROAMA. Então, é preciso reforçar, é preciso criar ali uma bolha de proteção realmente, principalmente do lado direito, né, do PROAMA. Otéia, o proprietário dessa balsa, ele já sofreu uma penalidade, porque existem coisas nesta minha terra que eu me recuso até a dizer que pessoas de mente sã. Você lembra daquele acidente que o cara alcoolizado matou 3 pessoas que estavam empurrando um carro? Renato Benigno. Esse rapaz Benigno está preso. Em seguida, veio um tal de Gerard Felipe, perdeu o controle e causou um acidente na Djalma Batista. O motorista estava bêbado, matou uma pessoa, feriu 2, foi preso em flagrante. Com maconha dentro do carro. Com maconha. E foi liberado. Então, esse cara da balsa vai ter o mesmo destino do Gerard? Porque tem sotaque francês? O que é? Eu gostei do Gerard. Gerard. Parece até notícia velha, né, Baby? A gente vê as mesmas coisas acontecendo e as pessoas não sendo punidas. Aqui. Agora, Baby, nesse caso aí do acidente da semana passada, envolvendo o Gerard, a Justiça havia aplicado
no caso do Renato Benigno, uma postura que merece ser elogiada. O Renato continua preso, não teve os benefícios da apelação, do recurso. Estabeleceu-se ali uma pedagogia de que a justiça não tolera esse tipo de comportamento. Mandou esse recado. Mas na semana passada, lamentavelmente, a justiça volta atrás. Tem um acidente que envolveu detalhes que são semelhantes ao caso que envolveu o Renato, e aí, no mesmo dia, solta. Passa para aquele jovem que ainda está no ímpeto de suas vontades, de que há impunidade, de que a pedagogia do que tudo é possível e que ninguém vai ser preso. Pode-se fazer tudo e ninguém vai ser preso. A justiça perdeu a oportunidade de reforçar a decisão que tinha tido lá atrás, quando tratou do caso do acidente da Ponta Negra. Olha só, com a posse da segunda mulher, que toma posse na presidência do Tribunal de Justiça, a presidente deixou muito claro que vai mudar essa imagem da justiça no Amazonas. Até porque ela sabe de muita coisa que acontece lá dentro e que revolta tanto a ela quanto a nós outros aqui fora. Você foi à posse dela, Teia? Fui, baby. Eu estava lá na posse, né, no Teatro Amazonas, e realmente a postura da desembargadora, agora presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Graça Figueiredo, é essa postura mesmo. Ela chegou a citar sobre reaparar o primeiro grau, né, os juízes, o interior do Estado, que seria uma forma até de garantir uma justiça mais, digamos assim, justa no interior. Justiça justa é bom, né? E realmente a tendência da Graça é essa mesmo, é tentar lidar com as coisas de uma forma muito mais dura e muito mais coerente, assim, pelo menos é isso que ela demonstra. E é isso que a sociedade espera da desembargadora Graça Figueiredo. Não se pode esperar da desembargadora uma postura diferente, sobretudo pelos problemas que ela enfrentou até chegar à eleição de presidente da Câmara, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela, por exemplo, passou por uma vantagem mínima, né? Uma diferença mínima na eleição. E eu sei que não era favorita. Não era favorita. Não, e eu sei de mais coisa ainda. Então, ela sofreu humilhações, não sei nem como é que ela vai encarar eu sabendo disso aí. Porque eu soube também que quando ela entra no elevador, que um outro desembargador, mal encarado pra caramba, entra também, que ele vê que é ela, ele vira de costa para ela, dentro do elevador. Quer dizer, essa moça deve ter sofrido as maiores humilhações ali dentro. Com certeza. A gente viu isso, eu não quero falar por suposições, não dá para a gente falar por fatos. A eleição que colocou, por exemplo, colocou o desembargador Rafael Romano como vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, a vaga era reservada a ela. No entanto, o rolo compressor passou e tirou a desembargadora Graça Figueiredo do cargo. Preteriu uma escolha que naturalmente seria dela, né? Então, se encontrou uma brecha para que não fosse, e ela enfrentou esse rolo compressor, teve problemas quando foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral e agora está tendo a oportunidade de presidir o Poder Judiciário. Então, por causa disso, baby, a gente espera muito da desembargadora Graça Figueiredo e que ela seja realmente essa mulher de retidão, de honestidade, de ética no comando do Judiciário. Pé Morel, quantos palanques o PT vai ter em Manaus? Olha, tá uma confusão, eu não sei mais quem é candidato, quem não é. Porque vocês que são mais entendidos no assunto, me clarei. O Sinésio era líder do Omar na Assembleia, não era? Exatamente. Sim. Ele agora diz que não, que o Omar não é o cara, não. Como é que ele passou tanto tempo defendendo o Omar e agora diz que o Omar não é o cara? Não entendi. O Praciano passou anos virando as costas pro Amazonino, dizendo que o Amazonino era... Agora o Amazonino está dizendo que o Praciano é bacana e o Praciano dizendo, pô, o Amazonino é, o cara.
Só que o PT do Praciano, uma parte do PT virou as costas pro Praciano porque não quer apoiar. Me sintonize, eu estou louca. Na verdade, esse ano o PT tem uma... A novidade no PT é que esse ano o PT está unido. Pela primeira vez na história... O PT está unido? Pela primeira vez na história do partido no Amazonas, o PT está unido. Eu diria que 99,9% do PT acompanhou a decisão do partido de firmar aliança com o PMDB. Pela primeira vez, só há um grupo, é o PT, é uma tendência chamada PT-LM, que é Lutas e Movimentos, alguma coisa... PT-LM? É o único que é... Do qual faz parte o Sinésio? Não. O restante todo, o grupo do Sinésio, do Praciano, do Valdemir Santana, do João Pedro, todo mundo está fechado nessa aliança com o PMDB. Os nomes conhecidos estão fechados. Então, essa é a novidade no PT. O PT, que sempre marchou dividido, esse ano ele está colado, unido, fechou uma aliança em torno do PMDB e apoia, está fechado com a candidatura do Praciano. Muito bem. Aí, o Zé Melo diz que não vai apoiar a Dilma, não. Tu acredita nessa história? Agora você me calou. Não é uma questão de acreditar ou não, né? É uma questão realmente de tentar avaliar o impasse, de tentar avaliar a posição de cada um. Porque a Dilma é muito boazinha, muito bonitinha. Um terreno firme. Usa uns taiezinhos bem talhados e tal. Mas cadê a grana que a Dilma passou todo o mandato prometendo que o Arthur da prefeitura não recebeu nenhum tostão? Há um impasse aí sobre o palanque duplo da presidente Dilma Rousseff aqui com os dois aliados que ela tem aqui, que são candidatos. Eu estou falando de partidos, não estou falando de nomes. O governador José Melo é do PROS. O PROS, nacionalmente, fechou aliança com o PT, com a reeleição de Dilma Rousseff. E o PMDB de Eduardo Braga também faz parte dessa mesma aliança, tanto que tem o vice-presidente Michel Temer, liderança do PMDB, como candidato a vice de Dilma Rousseff. Então ela tem dois partidos com dois candidatos, mas eu não creio que aqui José Melo vai pedir votos para Dilma Rousseff. A questão é, o Zé Melo precisa da Dilma ou a Dilma precisa do José Melo? Não, e existe uma outra questão. Eu acho que é na hora que eles resolvem. Existe uma outra questão envolvida aí que chama-se tempo de propaganda política. O principal tempo de campanha do José Melo é do PSDB, do Arthur Neto, que tem candidato próprio à presidência da República. Ou será que o Aécio Neves daria o tempo dele para a presidente Dilma Rousseff fazer campanha? E aí, louco, e seria até incoerente, né? Seria incoerência. Agora, tem um impasse que é o seguinte: Melo fica à vontade para fazer campanha política para Aécio Neves porque o PT não recuou da candidatura de Praciano ao Senado. Então, diante disso, todos estão à vontade, já que não deixaram tudo no final perfeito para desacordo. Tudo resolvido e nada combinado. Quando o Gerson Severo, que hoje está com um problema particular, não pôde comparecer, eu disse a ele: Gerson, corre um boato aí de que o senador Eduardo Braga estaria numa conversa muito amigável com a Rebeca. Ele disse: tá louca? Disse aqui pra mim: você tá louca? Bebeu? Não sei o quê. Agora eu pergunto a ele: ô meu amigo jornalista, companheiraço, tô louca não. Se alguém tá louca nessa história, não sou eu. Acho que houve reviravolta realmente. Reviravolta? O palanque da Rebeca foi desfeito. E aqui, vamos fazer um ajuste do que a gente falou quando eu estava aqui com o Afrânio, que a gente previa que pela primeira vez na história das eleições do Amazonas, nós teríamos numa eleição, uma eleição de 2 turnos. Só que naquele dia a gente falava levando em consideração que tinham 3 candidaturas fortes postas. Quais eram essas candidaturas? A candidatura de Rebeca Garcia, do PP, a candidatura do Issa Abrão e a candidatura do deputado federal Henrique Oliveira. Essas candidaturas foram desmontadas. Hoje, a tendência é que a gente tenha uma eleição polarizada daqui para frente entre o candidato do PROS, o governador José Melo,
e o senador Eduardo Braga. Então, a possibilidade desse segundo turno ele já está muito reduzido, a não ser, e aí essa possibilidade pode acontecer, Baby, dependendo do tamanho da cunha que os outros candidatos, e quem tem mais tempo para isso, que poderá colocar essa cunha nessa polarização, é o candidato do PSB, Marcelo Ramos. Só ele pode levar essa eleição para o segundo turno. Então, tudo resolvido, nada combinado. e nós estamos aqui e vamos começar os nossos ouvidos a aguentar aquele blá blá blá. Começa amanhã. Dos senhores políticos que mentem, que prometem, com a cara mais lambida desse mundo, que pedem voto, que vão no subúrbio, que vão nas comunidades, prometem, não fazem nada, e vêm olhar para a cara da gente com a cara mais lambida desse mundo. A partir de amanhã... começa a campanha. Lamento, senhores telespectadores, mas nós vamos ter que aguentar essa história, porque quando uma emissora entra, todas são obrigadas, porque a propaganda é, gratuita. Nem isso eles gastam dinheiro. Amanhã ainda não começa da televisão, não. Nem isso eles amanhã gastam grana. A campanha de rua. Já pode fazer. Caminhada, panfleto... Panfletagem livre. Panfletagem livre, Querido amigo, obrigada por mais uma vez dar luz ao nosso programa. Até você que dá luz todo sábado, não vai embora não, que você ainda fica.